Cidade lá, tá vendo? No Arbel. Lá pode, na minha opinião, lá tem a mais chance de ter sido o lugar do Sermão da Montanha do que lá. Porque tinha uma comunidade judaica ali. E Jesus tinha os discípulos dele. Uma comunidade judaica oprimida, né? Oprimida. É a libertação dos frascos e comprimidos. Todo mundo está aqui, gente? Sim. Quem não estiver, diga que não está. Quem não está aqui, diga que não está. Vamos falar um pouquinho sobre Maria. Eu vou revelar para vocês algumas coisas da minha pesquisa sobre Maria, mas não deixe de ler o livro por causa disso não, tá? Olha bem. A Bíblia diz aqui, no capítulo 8 de Lucas: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. Iam com ele os 12 discípulos. Cidade em cidade, aldeia em aldeia, da região aqui, tá certo? A Bíblia fala: e percorria Jesus todas as sinagogas da Galileia, pregando e tudo mais. Mas a Bíblia conta uma coisa curiosa aqui, que me chama a atenção. Lucas capítulo 7, versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco de perfume de alabastro cheio de perfume. E entrando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus dirigiu-se ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como ele não tinha com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais o seu senhor? Simão respondeu: penso que aquele a quem ele mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: você vê essa mulher? Quando eu entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os meus pés? Essa, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Essa mulher, na minha opinião, é Maria de Magdala. Ela não era prostituta. Isso foi uma criação medieval papal. Em nenhum lugar da Bíblia fala que Maria Madalena era prostituta. A palavra que é usada na Bíblia para falar que ela era pecadora não a chama nem de prostituta, nem de adúltera. Ali a palavra é ramarte, pecadora, não é a palavra porné, prostituta ou adúltera. Em nenhum momento da Bíblia fala que ela era prostituta. Isso foi uma invenção medieval. Mas o pecado dela poderia ser de ordem sexual pela leitura das entrelinhas do texto. Então, de novo, eu vou travar de algo com psicologia aqui, com a licença das especialistas na área, tá bem? Raciocinem comigo. Num ambiente de tanta pureza, de tanta evitar o contaminado, onde eu, por ser religioso, não quero comer junto com alguém pecador, o fariseu não comeria na presença de alguém contaminado. Para aquela mulher entrar na casa de Simão, assim, sem nenhum impedimento, sendo ela pecadora, você está entendendo o raciocínio? Ela tinha que ter um acesso, conseguir a casa. Conta comigo? Se eu
chegar lá na sua casa sem pedir licença, não dou mal, tem que ser íntimo demais. Letra B. Nenhum dos convidados a impediu. Era acostumada a entrar. Era acostumado a entrar. Letra C. Quando ela tocou em Jesus, o único que ficou escandalizado foi Simão. Os demais não. O único que ficou escandalizado foi Simão. Curioso isso. Estão entrando as peças do quebra-cabeça? Sendo Simão o único que ficou escandalizado, como é que ele expôs o escândalo dele? Se esse homem fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher está tocando nele. Raciocine comigo. Se Maria Madalena fosse uma mulher prostituta famosa, onde é que estaria o indício de profetismo em alguém saber disso? Lugar nenhum. Tá entendendo o que eu quero dizer? Se todo mundo aqui sabe que você mora lá na Andrews, Estados Unidos. Olha, o Rodrigo é profeta. Ah, por que não? Porque ele sabe que o Silas mora nos Estados Unidos. Não precisa ser profeta, provavelmente o Silas sabe. Todo mundo aqui no grupo está sabendo. Concorda comigo? Se ela era uma prostituta famosa, para que Simão questionasse o profetismo de Jesus com base naquilo, é porque o pecado dela não era uma coisa assim tão explícita. Está acompanhando o raciocínio? Opa! Alguém já pulou aí. Era com ele. Mulher sempre tem essa perspicácia. E quem estuda laudos de violência contra a mulher, sabe que muitas, eu não vou arriscar um número aqui, eu não vou arriscar um percentual, mas muita da violência contra a mulher é praticada dentro de casa e por parentes muito próximos. Concorda comigo? E eu li, para preparar esse livro da Maria Madalena, eu li muitos laudos de mulheres que foram vítimas de violência sexual. E alguns perfis eu consegui traçar. Mulher que é vítima de violência sexual, especialmente na infância ou pré-adolescência, ela tem, a maior parte delas, tem uma conduta de esconder o que aconteceu e se tornar promíscua. Mas ela, calma, ela não se torna promíscua por problema de caráter. Eu sinto meu olho e eu tô com lente aqui. Ela não se torna promíscua por problema de caráter. Ela não é uma vagabunda. Ela se torna promíscua por um problema emocional. Você está entendendo o que eu quero dizer? Na cabeça dela, às vezes ela pensa assim: o único jeito de eu ser amada é se eu entregar o meu corpo. Ou outro tipo de pensamento que possa estar no inconsciente dela. Eu vou entregar o meu corpo para ele não me machucar. Outro tipo de pensamento que possa ter na cabeça dela: eu já não tenho mais dignidade alguma, então não me valorizo. Olha que interessante, abrindo um parênteses aqui. Por que nós não podemos julgar? Eu estou olhando duas meninas promíscuas, eu estou olhando com a minha mente estreita duas vagabundas. Mas o Espírito Santo está sabendo que uma está provocando promiscuidade por vagabundagem. A outra está sendo vítima de um trauma da infância. Está ficando claro o que eu quis dizer aqui? Por isso que nós não podemos julgar. Os dois extremos que eu posso cometer aqui são: letra A, julgar. Letra B, achar que aquilo não tem problema. Que é um outro extremo. Sabe aquele negócio de odiar o pecado, mas amar o pecador? Eu não vou agora, por causa do discurso que eu fiz, amenizar o problema da prostituição ou da pornografia. Isso é um câncer da sociedade. Tem muita gente agora que para proteger a mulher quer tolerar o câncer da pornografia, da promiscuidade, da lascívia, da sensualidade infantil. Aí uma cantora famosa fica dançando com o traseiro de fora e uma mulher bem resolvida. Não, ela é um péssimo testemunho. Tem que ser combatido. Não tem meio tempo. Concorda comigo? Agora eu não posso cair no outro extremo de passar a vara agora do juiz aí
e sair colocando todo mundo, eu não sei. Ficou claro? Na minha opinião, aquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus era um fruto de uma agressão sexual sofrida em casa, cujo responsável era o próprio líder religioso chamado Simão, fariseu, que estava questionando o lado profético de Jesus. Talvez mais do que isso. Se ela fosse uma prostituta pobre, talvez eles também não deixariam. Boa, excelente, excelente. Se ela fosse uma prostituta e pobre, ela não entraria, excelente. Ela não entraria na casa de um fariseu. Lembra, eu estou falando de um líder religioso respeitado, tá certo? Eu vou falar lá de Belo Horizonte, que eu não conheço de outros lugares. Lá tem uma rua chamada Guaicurus, que é tudo prostíbulo de Belo Horizonte. O menino da Guaicurus não vai entrar assim na casa do dono do banco, a menos que ela tenha alguma liberdade. Outro detalhe, a mulher naquela época casava-se com 13 anos de idade média, 13 e 15 anos. Menstruou, é a época de casar. Se ela não tinha casado ainda, ela deveria ter menos de 13 anos quando esse homem começou a assediá-la. Esse óleo, o óleo também era um óleo caro. Caríssimo. E por que ela usou isso com Jesus? Se ela era pobre, de onde ela conseguiu esse óleo? Bom, vamos por etapas. Aquele homem para mim era o causador daquilo. Alguém pode perguntar, Rodrigo, mas vem cá, mas se ela era vítima da agressão de Simão, ela não era pecadora, ela era vítima. Mas a Bíblia trata como pecador e Jesus vai e não peque mais. Ele perdoou o pecado dela, mas não era pecador, ele era vítima. Por que Jesus perdoou o pecado dela? Por várias razões. Letra A, ela poderia ser uma vítima, mas outra característica que eu li nos textos, a mulher que é violentada tem um senso de culpa tremendo. Eu vou falar uma frase que fora de contexto, ela é muito perigosa. Então, por favor, eu quero até perguntar se vocês vão entender a frase que eu vou colocar, porque fora de contexto, ela é perigosíssima. A vítima tem uma participação na agressão. Em que sentido? Porque eu falando isso aqui fora de contexto, que você está diminuindo o papel do abusador, não, nada disso. Eu não estou falando daquela menina que foi para o ponto do ônibus, o cara agarrou, botou uma faca e a violentou. Eu estou falando que às vezes a vítima, por um jogo psicológico, uma trama psicológica da qual ela é prisioneira, ela acaba permitindo de maneira inconsciente que o abusador abuse ainda mais. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Não? O traço psicológico dela, por exemplo, ela adquire um traço que ela não vale a pena porque ela já perdeu a virgindade. Aí, quando ela vai encontrar alguém para casar, por exemplo, ela nunca vai aceitar um bom rapaz. Ela vai aceitar o canalha, porque ela se desvaloriza, ela não merece. Posteriormente, não pela primeira vez. Oi? Não, posteriormente. É porque eu estou falando de uma situação continuada. Quem é abusado de casa, por isso que eu falei, não estou falando que a menina que está no ponto do ônibus, o camarada veio com a faca e violentou. Aquilo foi... Eu estou falando de uma situação daquela que você convive debaixo do teto com o lobo mau. Não é um cara estranho que veio e te agarrou no trânsito, no ponto do ônibus. Estou falando daquele que é o padrasto, que é o cunhado, que é um irmão mais velho, o próprio pai. Você entendeu a comparação? Ficou claro isso aqui para vocês, gente? Porque fora de contexto é muito perigoso o que eu estou falando. Tem uma argumentação que diz que às vezes casamos com os nossos maiores pesadelos. Exatamente, a síndrome de Estocolmo. Se alguém levantou a mão aí? Não? Então, nesse sentido, Jesus tinha que fazê-la se sentir bem. Quando ele falou, estão perdoados os seus pecados, não é porque Jesus estava atribuindo pecado a ela. Jesus estava querendo libertá-la dos seus próprios demônios, das suas próprias culpas, da sua própria crença limitante. E talvez seja isso que fez ela cada vez mais se apaixonar e acreditar Exatamente. nele, porque foi a primeira pessoa que te... Exatamente. Mas vamos ver que tipo de apaixonado que foi, que é outra coisa que nós vamos colocar aqui. Não, mas eu tô falando apaixonado no sentido de graça mesmo.
Você não precisa estar em débito para se sentir culpado e ter necessidade de ser perdoado. É interessante isso. Às vezes Deus vai falar assim: filho, você está perdoado, não é porque você acabou de pecar agora, é porque você ainda não está sentindo a graça dele. Rodrigo, ela conhecia alguma coisa das escrituras sagradas? Sim, eu tenho a impressão que sim, por várias razões. Letra A, existe uma polêmica entre o judaísmo, até que ponto a mulher conhecia a Torá ou não. E tem divergência entre os rabinos. No Talmud, tem um rabino que diz que o homem que ensina a Torá para sua filha está colocando-a no caminho da prostituição. E tem outro que fala não, que é uma virtude ele ensinar a Torá para a filha, porque a filha é a mãe e a primeira que vai ensinar para o filho. Então ela sabia. Mais sabedoria. E eu vou dar mais uma prova que ela sabia. E ela era inteirada nisso. Ela começa a seguir Jesus. Depois que Jesus sai dali, o capítulo 8, logo em seguida, diz assim, outra coisa que eu esqueci. Se eu recebesse você em casa, havia algumas regras de boas-vindas. Em primeiro lugar, como as pessoas andavam o dia inteiro de sandália, sujava demais o pé e era um calor muito grande. Você sabe que uma das maneiras que você tem de se refrigerar, quando está aqui quando tá aqui no calor muito grande, eu faço uma brincadeira com a pessoa, eu pego um refrigerante gelado e põe aqui na orelha, na hora a temperatura do corpo cai. E lavar os pés dava um frescor. Então você vai receber na minha casa, eu tenho que mandar lavar os seus pés. E o empregado mais simples. Segunda coisa, para você ser bem recebido, eu tenho que te dar beijo. Terceira coisa, as pessoas não tomavam banho todo dia. O fedor. Você vai num restaurante hoje, eles não dão uma balinha de menta, que às vezes não dá tempo de escovar os dentes para não ficar com mau hálito. A balinha de menta na época deles era o perfume, o óleo perfumado. Que aí ninguém ia ficar fedendo na hora da comida. Lembra o Salmo 23? Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Unges minha cabeça com óleo. Eu, dessas três situações, não de lavar o pé mas eu já cheguei na casa de beduínos para comer, ele veio me beijar. E a gente tirava o sapato para comer. Não lavei o pé, mas tirava o sapato. Algumas práticas estão até hoje. Aquele homem não fez isso com Jesus. Sabe o que pareceu? Eles convidaram Jesus apenas porque Jesus era um bom membro para o partido dos fariseus. Era interessante, Jesus. E quando Vamos trazer. Quando Jesus também responde para o Simão, meio que ele estava comparando ela com ele, né? Exatamente, ele era o camarada que se sentiu pouco perdoado. E por isso que ela não tinha, por isso que ele perdoou os pecados, porque ele ali, ele sabia, ele era... Claro, e socialmente falando, a dívida maior era de Maria. Porque era muito fácil ser homem naquela época, era difícil ser mulher. É fácil até Quase hoje. que teve um julgamento ali, né? Quase. A coisa era tão séria que numa situação de adultério, a mulher não podia denunciar o homem, mas o homem podia denunciar a mulher. Ali teve a denúncia, né? Ali teve a denúncia. A autodenúncia, né? E engraçado que ele falou, mas Jesus devolveu para ele quando ele falou, né? Você não me beijou. Exato, você não me tratou bem. Você está vindo aqui para me testar. Aí, depois que Jesus saiu dali, Jesus começou a pregar. Aí diz assim: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. Iam com ele os 12 discípulos. E também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os discípulos. Interessante, quando ele vai descrevendo as mulheres que andavam com Jesus, Maria é a única que fala o seguinte: aquela da qual ele tirou 7 demônios. Sabe o que significa? Jesus um dia contou assim: quando um demônio sai do corpo de uma pessoa, ele anda em redor procurando espaço para morar. Se ele não encontra, ele volta. E se achar a casa vazia, ele chama mais 7, e o estado segundo daquela pessoa é pior do que o primeiro. Raciocine. Se Jesus expulsou dela 7 demônios, o que significa? Que já tinha saído da casa e voltado. Ela teve recaída. Olha a crença limitante. É nesse sentido que eu falei que a vítima tem que ser liberta dela mesma. Porque às vezes
ela é a vítima, mas inconscientemente ela se coloca de novo naquela situação, porque ela tem que quebrar uma crença limitante que está aqui no inconsciente dela, que ela merece sofrer, Então vocês já viram que tem mulheres que ela sai de um vagabundo para entrar no outro? Aí diz que tem um dedo podre. E aí não adianta você colocar a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, quando eu falo não adianta, eu não estou desprezando a Lei Maria da Penha, eu estou querendo dizer que ela não vai ser a solução final, porque a Maria da Penha vai tirar ela daquele vagabundo, mas ela vai sair dele e vai entrar no outro. Ela tem que quebrar a crença limitante que joga na situação. Gente, eu estou com muito cuidado com isso, porque esse assunto é delicado. E em nenhum momento isso aqui diminui a culpa, a agressão do algoz, mas nem por um segundo. Ele vai para o inferno de cabeça para baixo. O que eu estou fazendo análise é para que a pessoa não favoreça o diabo a arrebentar mais ainda com a vida dela. Obrigado, viu? Muito obrigado. Oi? Não esfregue que vai arranhar. Ela tinha, não, eu só tô, ela tinha posse. Eu não vou contar todos os detalhes aqui que eu levantei para vocês por causa do tempo. Mas a mulher no judaísmo, ela podia receber herança dos pais e na ausência dos pais, um tutor cuidaria. Agora que vem a parte mais engraçada. Ela teve recaída, ela foi. Quando Jesus um dia foi à casa de Marta, que era irmã de Maria, a Bíblia fala que, Lucas capítulo 10, versículo 38, tem que ser leite rígida. Obrigado, aí eu não posso usar qualquer um. Não, mas já está melhorando aqui. Mas esse aqui é só pra lavar o olho. Mas porque para leite rígida ele falou que tem que ter um específico. Obrigado pela gentileza, viu? Quando eles iam de viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Isso aqui é uma expressão idiomática. No Talmud diz assim: feliz o Talmid, o aluno, que se cobre na poeira dos pés do seu rabi. Lembra que eu falei que o rabino ensinava sentado? E as pessoas então ficavam sentadas assim, reclinadas. Lembra que Paulo, como é que Paulo fala da faculdade de teologia que Paulo fez? Sentado aos pés de Gamaliel. Então quando a Bíblia fala que Maria sentava aos pés de Jesus, essa é uma expressão idiomática para dizer que ela era aluna, numa época em que o rabino não aceitava mulheres. Entendeu? É técnico. Então ela era discípula de Jesus. Bota aí que você vai gostar. Obrigado. Bota aí. Obrigado, viu? Ela era discípula de Jesus. Agora olha que interessante. Aquele Simão contraiu lepra. E ele vai aparecer de novo no Novo Testamento, lá no Evangelho de João, como sendo Simão o leproso. Não sei. Será que essa lepra já não foi um castigo de Deus pelas coisas que ele fez? E... Oi? João, vou lá para vocês aqui. João, que o vento não está deixando aqui. Primeiro João, né? Não, é o Evangelho mesmo de João. Evangelho de João, capítulo... Ó, tá grandão agora. Evangelho de João, capítulo... Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. 6 dias depois da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Desculpa, essa passagem também está em Mateus capítulo 26 e Marcos capítulo 14. Eu não vou ler todas as passagens, mas um evangelista fala que esta situação aqui aconteceu na casa de Simão o leproso. Tá certo? E que foi em Betânia, não aqui. Betânia lá perto de Jerusalém. E quem estava ali? Lázaro. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia. Peraí. Se Marta servia e o Evangelho de Mateus diz que essa casa era de Simão, ela era esposa. Só a esposa podia servir. Calma aí. Volta aí. Essa aí eu perdi. Peraí que o babado era Simão leproso,
Simão se torna leproso Era e o vai pra marido Betânia. Da Marta. Marta. É irmã da Marta. E por isso a crítica Que é também irmã de Lázaro Marta também. pra Maria, né? Exatamente. Eu trabalho e você fica aí, né? Ele era o tutor que cuidou dos irmãos quando talvez ficaram órfãos. Casou com a Marta, cuidou de Lázaro, que também era um menino. Os filmes mostram Lázaro adulto, mas Lázaro deve ser um menino. E abusava da Maria. E abusava da Maria. Por que eu acho que Lázaro era um menino? Que Lázaro era aquele que o Senhor amava, mas não era apóstolo de Jesus. E quando Jesus vai para a casa de Marta, só Maria que está ali aos pés dele ouvindo, Lázaro não. Então Lázaro deveria ter menos de 12 anos. Porque só depois de 12 anos que você ia aprender com o rabino. Antes de 12 anos você não podia aprender com o rabino. Pelo amor de Deus, onde que eu vou pra esse livro? Babado é fortíssimo. Tá entendendo? Babado é Agora, forte. poderia, por um acaso, passou na sua cabeça, pelos estudos que você faz, que de repente ela rejeitou esse Simão leproso a vida inteira? Pode por ser, isso pode ele ser, estava claro, na bronca? claro. E quando eles estão lá em Betânia, Isso acontece. ela vem de novo e unge Jesus. Aí que menciona o perfume caríssimo. Ela ungiu 2 vezes Jesus. Uma vez aqui, uma vez em Betânia. E sabe por que eles foram para Betânia? Lembra os manuscritos do Mar Morto que a gente teve lá? Lembra? Quem lembra o nome da comunidade que eu falei que morava lá? Essênios. Um dos manuscritos do Mar Morto diz que os essênios cuidavam dos pobres e dos leprosos. E que eles tinham um lar em Betânia para receber peregrinos que fossem para Jerusalém, mas que por serem leprosos não podiam chegar muito próximo do templo. Então ficavam morando ali em Betânia na esperança de um milagre. Tanto é que Betânia significa casa da misericórdia. Não, Betânia não, casa das tâmaras, da unção das tâmaras. Betânia. Então ele foi para Betânia porque ela era uma casa de passagem para pessoas leprosas como ele à espera de um milagre. E quando Jesus vai para lá com o séquito, ele ressuscita Lázaro lá. E Maria Madalena vai. E Jesus anuncia: eu vou ser o rei dos reis. A única que entendeu que Jesus deveria ser o rei mesmo foi Maria Madalena. Sabe por quê? De acordo com o Antigo Testamento, um rei para entrar numa cidade, antes ele tem que ser ungido rei e entrar perfumado. Quem fez isso? Maria Madalena. Aqui ela ungiu Jesus porque ela viu que Simão não respeitou Jesus e ela deveria ter ouvido as pregações de Jesus desde a casa de Levi e Mateus, em Cafarnaum, lá do outro lado. Mateus morava em Cafarnaum, lá onde nós vamos, naquelas coisinhas brancas lá. Lembra que na casa de lá fala que Jesus se reunia com publicanos e pecadores, ela deve ser uma pecadora que saiu daqui, ia lá para a casa de Levi e Mateus, escutou Jesus lá, se tornou discípulo de Jesus, caiu de novo em pecado com Simão por causa de toda essa crença, estou falando com vocês. Talvez ela aceitou Jesus lá, mas quando chegou aqui teve recaída. Quando Jesus vem almoçar, jantar na casa de Simão, ela vê que Simão não recebeu Jesus com toda a honra. E ela, só fechando aqui, e ela, quando viu aquele desrespeito com o mestre, ela conseguiu quebrar a crença limitante dela. Porque, lembra que eu falei da timidez? Para ela poder entrar naquela sala cheia de homens, onde uma mulher não entraria na hora da refeição. Eu comi com beduínos, as esposas não vinham comer com a gente. Ela teve que romper com aquela crença limitante. Aí vem a questão do amor por Jesus. Peraí, você não pode desonrar o meu mestre. E ela assim, senhor, ela pensando consigo mesma: perdão porque eu não sou digna de tocar no senhor, mas eu não posso deixar que o senhor venha aqui sem ser honrado. A segunda vez que ela unge Jesus lá, é por outro motivo. Tanto é que lá, eu posso dar a palavra depois só para fechar aqui? Sim. Tanto é que lá a argumentação é outra. Já é ungindo ele Para a morte. Mas lá a argumentação é outra. Quem reclama lá? Judas. Que desperdício. Por que não pega esse dinheiro e dá para os pobres? Por que ele falou isso? Porque eles estavam no lugar e ia para a mão dele. Onde é que eles estavam? Numa casa dos essênios que atendia pessoas pobres. Então é como se eu pegasse agora a igreja adventista tem a ADRA, que trabalha muito em periferia e tudo mais. Eu vou lá na ADRA, no lugar mais pobre, e presentei o diretor da ADRA com o Rolex. Não faz sentido. Entenderam? Não era melhor vender esse perfume e dar o dinheiro para os pobres?
falou assim, Judas, calma. O que ela está fazendo aqui vai ser para o meu sepultamento. Mas esse lance dela ungir Jesus, ela não pensou no sepultamento. Ela pensou nele como rei. Traduzindo em miúdos, naquela unção, Maria Madalena foi como aquela menina nordestina, que todo mundo saiu fazendo uma procissão pedindo chuva, e a menininha foi a única que levou um guarda-chuva. Sabe essa história? Sim. Todo mundo foi fazer uma procissão pedindo chuva, e lá no meio a menininha levando uma sombrinha com ela, um guarda-chuva. Maria Madalena, todo mundo ficou feliz quando Jesus falou, eu vou entrar como rei em Jerusalém. Mas ela foi a única que o ungiu, ela entendeu. Então ela tinha um conhecimento, alguém perguntou do conhecimento teológico, ela desenvolveu um conhecimento teológico superior aos outros. Parece que só ela percebeu. Só ela percebeu. E Jesus percebia que ela E Jesus percebia. Por isso que quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que tem o privilégio de vê-lo ressuscitado foi Maria Madalena. Amém. E uma promessa, só terminar aqui, eu dou a palavra para você, só para não perder o fio da meada aqui. Maria Madalena teve uma promessa. Jesus falou o seguinte: por onde quer que o evangelho for anunciado, saberão o que ela fez por mim. E hoje vocês estão ouvindo o cumprimento dessas palavras de Cristo. É lógico que só dei umas pinceladas do que está no meu livro, mas vocês estão tendo o privilégio de ouvir essa história. Muita gente vai ler o livro no Brasil. Vocês estão ouvindo o livro antes de ser publicado no lugar onde tudo aconteceu. Ainda estão escavando a cidade, tem muita coisa para se descobrir, mas em algum canto aqui teve aquele jantar daquele onde anunciou Jesus. O que eu posso dizer para terminar minha fala? Desculpa, depois eu dou a palavra para as perguntas, só para não quebrar aqui o espírito. Eu sou um acadêmico, mas eu admito que eu acredito em coisas muito estúpidas à luz da racionalidade pós-moderna. Eu acredito que uma virgem deu à luz ao Salvador. Eu acredito que ele andou sobre as águas. Eu acredito que ele pode ressuscitar os mortos. Eu acredito que ele pode trazer vida a quem não tem vida. E por que eu acredito nessas coisas tão estranhas? É pelos resultados estranhos que essas coisas estranhas produzem. Isso aqui é um livro. Vamos pegar eu gosto de ler muitos livros. Vamos pegar Incidente em Antares, ou O Ensaio da Cegueira de Saramago, ou Hamlet de Shakespeare. Do ponto de vista literário, esses livros são muito mais bem escritos do que a Bíblia. Do ponto de vista literário, a Bíblia não é um livro bem escrito. Ela tem expressões idiomáticas complicadas. Ela precisaria de um bom trabalho editorial. Tanto é que muitos de vocês fazem perguntas de coisas que vocês não